Vamos fazer uma viagem no tempo, mas assim, muito, muito tempo mesmo, para uma era em que gigantes dominavam a Terra. Essa é a história da incrível ascensão, do reinado absoluto e da súbita e misteriosa ruína dos dinossauros. Sabe, essa pergunta é inevitável, né? Eles reinaram por 180 milhões de anos e, de repente, sumiram. O que poderia apagar criaturas tão poderosas da face da Terra? Bom, vamos seguir as pistas para desvendar esse mistério. Então, para a gente entender o fim, a gente precisa voltar lá para o comecinho de tudo, em um mundo que era muito, mas muito diferente do nosso. O nome oficial desse tempo todo é Era Mesozoica. Se a história da Terra fosse um livro, esse seria um capítulo enorme, conhecido como a Era dos Répteis. E por quase 180 milhões de anos, os dinossauros foram, sem dúvida, os protagonistas do planeta. E essa era gigantesca pode ser dividida em, tipo, três grandes atos. Primeiro, o Triássico, que foi o comecinho de tudo. Depois veio o Jurássico, quando os gigantes realmente apareceram. E, por fim, o Cretáceo, o auge da diversidade e, tragicamente, o ato final. Mas olha, essa jornada não começou com aqueles monstros gigantes que a gente vê nos filmes. Na verdade, as origens dos dinossauros foram bem mais modestas, surpreendentemente. A gente começa no período Triássico. Imagina só um mundo onde seria possível, sei lá, caminhar da América do Sul até a África sem precisar de barco. Todos os continentes estavam grudadinhos numa única massa de terra gigante, a Pangeia. E foi nesse supercontinente, a Pangeia, que os primeiros dinos deram as caras. Mas esquece os gigantes. A maioria era pequena, bem ágil e andava sobre duas pernas. Eles eram os pioneiros, sabe? Testando os limites de um mundo que um dia eles iam dominar completamente. Agora, a gente avança milhões de anos e chega no Jurássico. Se o Triássico foi o ensaio, o Jurássico foi a grande estreia dos gigantes. Aqui, a evolução parece que pisou no acelerador e a escala de tudo simplesmente explodiu. Mas não era só uma questão de tamanho, não. Com um clima mais úmido e vegetação para todo lado, a diversidade, nossa, foi incrível. Os dinossauros se especializaram desenvolvendo pescoços longos para alcançar o topo das árvores, caudos enormes para dar equilíbrio e até armaduras super complexas, como placas e espigões. O planeta estava cheio de vida fantástica. E isso nos leva para o último, e talvez o mais espetacular capítulo do reinado dos dinossauros. Se o Jurássico foi a ascensão dos gigantes, o Cretáceo foi o auge da diversidade, o momento de glória máxima. Pensa no período Cretáceo como o auge da festa. Mesmo. O planeta estava fervilhando, borbulhando, com a maior variedade de espécies que já existiu. E é aqui que os nomes mais famosos do mundo dos dinossauros entram em cena. Então, bora conhecer alguns dos ícones que mandavam no pedaço durante o Cretáceo. Começando pela realeza, né? O Tiranossauro Rex. Com uma mandíbula que podia simplesmente esmagar ossos, este carnívoro gigante era, sem dúvida nenhuma, o predador alfa da sua época. O nome dele significa lagarto tirano rei, e olha, ele fazia jus ao nome. Em seguida, um magnífico Triceratops. Esse herbívoro era tipo um tanque de guerra vivo, sério. Tinha 3 chifres no rosto e um escudo ósseo impressionante no pescoço. Era uma das poucas criaturas que realmente podia bater de frente com um T-Rex. E para provar que tamanho não é documento, temos o Velociraptor. E olha, um detalhe importante. Apesar do que os filmes mostram, os velociraptores de verdade eram do tamanho de um peru, mais ou menos. Mas eram caçadores incrivelmente rápidos e inteligentes que provavelmente caçavam em bando. E, claro, não podiam faltar os gigantes de pescoço comprido, como o Brachiosauro. Eles eram basicamente as girafas da pré-história, com aqueles pescoços imensos feitos para um único propósito: alcançar as folhas mais altas, bem longe da competição. Depois de 180 milhões de anos de domínio, esse reinado todo estava prestes a ter um fim. E um fim bem abrupto e violento. Vamos para o evento catastrófico que mudou o planeta para sempre. A marca no calendário cósmico é essa aí, 66 milhões de anos atrás. Em um único dia, o destino de milhões de anos de evolução seria selado, mudando o rumo da vida na Terra para sempre. A teoria mais aceita hoje é tipo um knockout em 2 etapas. Primeiro, o impacto. Um asteroide do tamanho de uma cidade atinge a Terra.
Isso lança uma nuvem de poeira que mergulha o mundo na escuridão e no frio. Depois vem a consequência, a extinção. Sem luz do sol, as plantas morrem, a cadeia alimentar inteira desmorona e a maioria dos dinossauros simplesmente desaparece. Mas peraí, como é que a gente sabe de tudo isso? Como dá para reconstruir uma história de 66 milhões de anos atrás? A resposta está enterrada sob os nossos pés, literalmente escrita nas pedras. A resposta está nos fósseis. Cada osso, cada pegada que virou pedra é uma pista. E os paleontólogos, eles são os detetives do tempo, juntando cada uma dessas peças com muito cuidado para revelar a história incrível de um mundo que se perdeu. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão, talvez até um pouco inquietante. A história dos dinossauros foi gravada na pedra ao longo de milhões de anos. Olhando para o nosso mundo hoje, a pergunta que fica é: que histórias as rochas do nosso tempo vão contar sobre a gente num futuro distante?